O colar de diamantes. 9. O príncipe feliz. Natal é a presença de Jesus na Terra. Época de bem-vinda fraternidade, dias de suave encantamento, de panoramas emocionais intraduzíveis, onde o fluxo do amor divino toca-nos a sensibilidade, expandindo superiores sentimentos. Referindo-se à magia que ornamenta esse evento, Divaldo Franco faz-nos viajar em pensamento pelas asas da fantasia, dando-nos brilho à imaginação com a riqueza da sua oratória, propondo-nos que sejamos os instrumentos do amor maior, os braços do príncipe feliz, Jesus na alegoria, para que distendamos o amor por ele ensinado e venhamos a viver, não longe, uma eterna primavera de paz. Este conto traduz a forma de como o Natal é celebrado na Mansão do Caminho, através da palavra inspirada de Divaldo, colhido nos registros das antigas fitas cassetes produzidas pelo Estúdio Alvorada, onde não consta o ano da sua realização, porém no mês de dezembro. Por que Jesus falava por parábolas? Por que Buda apresentava koans, nota explicativa 26, koans, tipo de mantras de narrativas breves e de conteúdo profundo? Por que Krishna utilizava-se de símbolos? E por que a tradição da psicologia refere-se aos arquétipos? Essas heranças mitológicas arquetípicas constituem o grande patrimônio ancestral da criatura humana. São elas a base sobre a qual o ser humano alicerça o seu desenvolvimento na área da emotividade e, sobretudo, da inteligência. Jesus falava por parábolas, porque a eles, aos profanos, não é dado ainda entender, mas a vós, os iniciados, já vos é permitido entender as palavras do reino de Deus. Buda falava através de koans, utilizando-se da mesma linguagem de natureza figurativa para a semelhança de um grande trabalhador que se dedicasse a obras de ourivesaria e também fosse à intimidade das rochas para trazer metais preciosos e gemas raras, desvesti-las da ganga, a fim de que, as polindo, o tempo lhes concedesse brilho, de forma a também refletir a luz das estrelas. Assevera o professor Júlio César de Mello e Souza, que passou à posteridade com o nome de Malbatã, que a arte mais bela e mais profunda é a arte de contar histórias. As histórias têm um maravilhoso condão de guardar a essência da narrativa, assim como a casca grosseira protege a seiva que vitaliza a árvore e dá-lhe beleza. Malbatã explicava que, na arte de contar histórias, podemos viajar pelo pensamento na busca da realidade, utilizando-nos das asas da fantasia e do brilho da imaginação. Ele reportava-se aos velhos contadores de história do Oriente, utilizando-se de uma pequena vara para darem amplitude às suas narrações e conseguirem abarcar o infinito. Por sua vez, ele revelou-se um notável contador de histórias. Trazia-as das páginas dos seus arquétipos de encarnações transatas, dos desertos, dos oásis, das velhas regiões da Arábia, das cidades encantadas, das 1001 noites de Sherazade. Nota explicativa 27. Sherazade, rainha de um país imaginário, marcada para ser decapitada no dia seguinte ao seu casamento, e que usou do artifício de contar histórias a cada noite, por 1001 dias, a fim de escapar do trágico destino. Para embelezarem aqueles dias em que viveu na última existência e colorirem pela imaginação os dias do futuro. A história que iremos narrar é de autoria
do inesquecível Oscar Wilde. Nota 28. Oscar Wilde. Dublin, 16 de outubro de 1854. Paris, 30 de novembro de 1900. Foi um dramaturgo, escritor e poeta irlandês, expoente da literatura inglesa durante o período vitoriano. Iremos contá-la com as cores da nossa própria emotividade para que tenha a emoção do Natal em destaque no dia do lançamento da nossa atividade em favor daqueles que têm carência material, social, econômica e também afetiva. Daqueles que experimentam as dores excruciantes da soledade e que vivem perdidos em si mesmos, sempre ao desamparo social. Oscar Wilde, com a sua mente enriquecida de beleza, narra a história de um príncipe feliz. Há várias versões sobre o tema. Ater-me-ei a uma delas, mais moderna, porém com as pinceladas dos meus sentimentos. Uma andorinha periodicamente viaja para o clima tórrido do Egito, quando se acercavam as estações hibernais da Europa. Era italiana de nascimento e, portanto, muito latina. Já havia começado o seu périplo de viagem. Estava saindo da Península Itálica no fim do verão e detivera-se em uma região muito bela antes de alcançar os Alpes gelados para atravessar o norte da Europa e singrar pelos rios ainda ligeiramente tépidos do vento na direção do Egito. Passaram umas 6 semanas em deslumbramento naquela região, plena de águas frescas e de borboletas encantadoras. Estava mesmo perseguindo uma borboleta, quando vislumbrou um caniço à margem do rio, por ele apaixonando-se intensamente. Ao perceber-lhe a forma esguia e uma flor aberta a secar-se na sua haste na parte superior. A andorinha sentiu-se profundamente fascinada pela beleza daquele caniço natural que se originava nas águas cristalinas. E ali ficou enamorada por largo tempo. Suas amigas não podiam entender por que se apaixonara por um caniço. Ora, existem tantos caniços no mundo, reclamava. Mas aquele era um caniço especial. Delgado era forte também. Além disso, justificava-se ela, tinha uma beleza peregrina em forma da flor que lhe desabrochava na extremidade. Fascinada e desejando conquistá-lo, a andorinha passou a utilizar-se de artifícios. Fazia voos rasteiros e molhava as asas para poder naturalmente derramar um pouco de frescor no seu afeto, que era interessante, porém muito formal. Ela não conseguia compreender como é que ele resistia aos seus encantos. Sorria e cantava-lhe aos ouvidos, mas ele parecia indiferente. Ocorre que ele conhecia a própria beleza e não seria qualquer andorinha que iria perturbá-lo. Ela aproximava e sussurrava-lhe hipnotizada. Ora, existem muitas hastes delicadas como tu, mas nenhuma igual a ti. O caniço curvava-se ao passar do vento e a andorinha acreditava que ele havia concordado. Entretanto, ele não tinha uma palavra de ternura para com ela, nada lhe dizia. Ficava indiferente. Ela era que se acercava, delicada, apaixonada. Os seus olhos brilhavam, olhos negros, exóticos. O caniço encantado, mergulhado naquelas águas agradáveis, muitas vezes se olhava como Narciso. Nota 29. Narciso. Na mitologia grega, Narciso era famoso pela sua beleza. A beleza era tão incomparável que ele pensava ser semelhante a um deus, comparável à beleza de Dionísio e Apolo. Para dar uma lição ao rapaz frívolo, a deusa Nêmesis condenou-o a apaixonar-se pelo seu próprio reflexo na lagoa de Eco. Encantado pela sua própria beleza,
Narciso deitou-se no banco do rio e definhou, olhando-se na água e se embelezando. As ninfas construíram-lhe uma pira, mas, quando foram buscar o corpo, apenas encontraram uma flor no seu lugar, o narciso. Bravateando. Realmente sou belo. Imagina a loucura que se passa nessa andorinha apaixonada por mim. Nesse ínterim, porém, chegaram os primeiros ventos frios. As amigas de viagem advertiram-na. Agora vamos atravessar a cordilheira antes que os ventos gelados nos surpreendam e nos matem. Tu sabes que somos tropicais. A andorinha respondeu: Mas não posso, a minha vida é o meu amor. Mas como te podes apaixonar por um caniço? É um caniço pobre, e como pobre, ele tem uma família enorme. Observa a margem do regato, está entupido de caniços. Ela contestava: Sim, mas ele é o mais belo de todos. A sua riqueza é a sua beleza. Ficarei um pouco mais. As amigas lamentaram, despediram-se e foram-se. Ela ficou. Na primeira rajada de vento, ela cercou-se do caniço e lhe questionou: Afinal, tu me amas ou não me amas? Ele sorriu sob o balançar do vento e falou num doce ciciar: Amo-te, mas estou retido aqui. Tu és uma viajante contumaz, que vives de um lado a outro, que flutuas no ar. E se eu flutuar no ar, se arrancar de mim a beleza da minha flor, morro, e o teu amor não me poderá dar vida. A andorinha então percebeu que, afinal de contas, ele era um caniço. Ora, não merecia tanta importância. Era semelhante à fábula de La Fontaine: quem desdenha quer comprar. A raposa estava tão apaixonada pelas uvas que havia saltado uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas não as alcançava. E porque não conseguia alcançá-las, olhou-as e disse: Também não me interessam, porque estão verdes. E foi adiante. Nessa circunstância, a andorinha refletiu: Em verdade, é só um pobre caniço. Eu que tenho a visão tão bonita da natureza, que tenho tanta vegetação verde arrebatadora, seguirei adiante. E partiu. Sentiu que nisso não havia feito o melhor da sua vida. Deveria ter insistido mais, pois afinal viajou com o coração túmido de saudades. Atravessou uma cordilheira, mais outra, vislumbrou pequenas aldeias, algumas originais, de casas cobertas com telhado de ardósia, com igrejas de torres pontiagudas, e lá em cima, aquelas hastes de metal com figura de galos mortos, frios, que o vento batia e as rodavam como cataventos, para dar ideia da direção da tempestade. Foi assim que, numa noite, ela percebeu estar numa aldeia. Não conseguia avaliar exatamente aquele conjunto de casas entre as montanhas altaneiras. Aquele povoado era muito rico, muito belo, situado em um deslumbrante vale. Vestia-se com um pouquinho de verdor, onde animais se alimentavam. Aproximou-se. O lugar era habitado por pessoas engraçadas, que usavam tamancos pesados, sempre muito bem vestidas. A aldeia, ou o que quer que fosse, mostrava-se muito agradável. Havia uma igreja, uma praça, um jardim. No meio do jardim, uma estátua bastante expressiva, na qual podia-se contemplar o revérbero do sol nas lâminas douradas que a vestiam. Era a estátua de um jovem. Ela olhou de longe e leu o que estava escrito: O Príncipe Feliz. Ah, o Príncipe Feliz! A andorinha sonhadora já esqueceu do caniço. Ora, aquele caniço presunçoso, resmungara então. Ela podia agora enamorar-se do Príncipe Feliz. Ele era tão bonito. Os seus olhos eram 2 safiras azuis como 2 porções de céu. O corpo era todo coberto de folhas,
pequenas de ouro, que reluziam naquele sol débil que se ocultava por detrás das montanhas nevadas. Ele, garboso, apoiava a mão em uma espada que ostentava na parte superior um rubi, como se fosse uma gota de sangue do Cristo. A andorinha sentiu-se fascinada. Ruflou as asas e pousou na cabeça do príncipe feliz. Dali olhou a cidade. Bem, era uma aldeia. Não, ela não sabia. Era qualquer coisa. Havia gente, havia casas, havia campanários, havia até mesmo um pouco de sol, quando outra rajada de vento soprou. A andorinha teve medo. Desceu e ficou entre os 2 sapatos bem trabalhados do príncipe feliz, onde estaria resguardada do frio e da noite que se avizinhava. Procurou um lugar para aconchegar-se com muita ternura, a fim de aquecer-se. Antes, porém, viu que passavam algumas pessoas. Era um professor de matemática com seus alunos. Haviam saído do culto religioso da bucólica igrejinha que engalanava a praça central. Um deles comentou aos demais: "O príncipe feliz assemelha-se a um anjo." O professor objetou: "Como sabem que ele se parece com um anjo? Vocês já viram um anjo?" Os alunos responderam: "Nunca vimos anjos, mas, afinal de contas, a religião diz que tem anjos." O professor torceu a cabeça empertigado. Não tinha tempo para olhar o príncipe feliz. A seguir, veio o prefeito com alguns conselheiros. Passando pela estátua, também voltou-se e observou: "Está muito desgastada esta estátua." Os conselheiros, que gostavam de bajular o prefeito, repetiram a frase: "Está muito desgastada esta estátua." E foram adiante. Passaram 2 meninas sorrindo. Uma delas comentou: "Quando eu crescer, quero me casar com o príncipe feliz." A outra acrescentou: "Quero me casar com um príncipe bonito." O príncipe feliz então sorriu e balbuciou: "Para ser feliz é necessário ser bonito, e nem toda pessoa bonita é necessariamente feliz." A andorinha atenta arrematou: "Essa gente é muito frívola, e enquanto discute quem vai casar com o príncipe feliz, aqui já estou agasalhada aos seus pés." E ali ficou, preparando-se para dormir. Quando a noite caiu totalmente, havia estrelas no céu sem nuvens, daquelas estrelas que dão gargalhadas de prata e tornam as noites mais iluminadas. Então a andorinha percebeu que lhe caiu uma gota d'água sobre a cabeça. Ela se assustou, movimentou-se desagradada. "Como pode chover se não há nenhuma nuvem?" pensou. "Que coisa peculiar! Esta gente da Suíça é toda especial." Naquele cantão chovia sem ter chuva. Não encontrando explicação, fechou os olhos. Quando ia colocando o bico sob a asa, caiu-lhe uma outra gota. Assustou-se. 2 vezes? Não é acaso, raciocinou num misto de surpresa e dúvida. Onde estará esta chuva, esta nuvem que está tentando molhar-me? Não havia nuvem, então não teria chuva, concluiu em si mesmada. A andorinha recuou um pouco mais e, um tanto maliciosa, olhou para cima, quando veio uma gota enorme e lhe caiu sobre a face. Pôs-se a analisar, monologando: "Parece uma lágrima, porque também escorreu daquele olho mais outra lágrima, que seria um retalho de chuva. Meu Deus, será uma lágrima?" E ouviu uma voz que lhe dizia: "Andorinha, andorinha,
Minha bela andorinha, sou eu quem está chorando. Mas um príncipe infeliz não chora, respondeu com segurança. Ela então voou, pousou no ombro do príncipe, no lado esquerdo. Percebeu que as duas safiras estavam úmidas e no canto dos olhos uma gota grossa de lágrima em cada lado. Por que choras, meu príncipe? Ah, não conheces a minha história, confabulou ele, passeando o olhar que se fixou na distância. Quando eu estava na terra, morava ali. Olha bem à tua esquerda, há um palácio. Era o meu palácio. Morava dentro dos muros, possuía criadagem, vestia roupas de veludo. Olha-me, uso uma roupa de ouro, mas sou de chumbo. Tenho um coração de chumbo. Apesar disso, ele pulsa, não sei o porquê. Era feliz e os meus empregados me contavam histórias. As minhas amas me falavam de belezas, mas nunca saía além dos muros. Não conhecia o mundo e assim vivia. Vivi até os 12 anos. Um dia a pneumonia tomou conta de mim e morri de coração enregelado. Trouxeram-me para cá e construíram uma estátua de chumbo. Mas eu era tão suave que alguém sugeriu: cobramo-lo de ouro. E forraram-me de folhas de louro, trabalhadas em ouro. E aqui estou. Olha, andorinha, olha na direção dos meus olhos, à tua frente, além do casario, além da praça, além das vielas. Tu vês acesa aquela janela lá longe, em um pardieiro? Vê? Ali está uma pobre costureira. Ela tem as mãos feridas pelas picadas das agulhas. Olha um pouco pela janela aberta à esquerda. Em um catre está uma criança que tirita de frio e suplica: mamãe, quero um suco de laranja. Mamãe, tenho febre. A criança vai morrer de fome, de frio, de febre, e tenho que ver, não podendo fazer nada. Andorinha, andorinha, minha linda andorinha, ajuda-me. Leva até aquela pobre costureira que está quase desmaiada de fome e prepara um vestido de flores para uma dame d'honneur. Nota explicativa 30. Dame d'honneur, dama de honra, que vai bailar dentro de alguns dias na recepção da rainha. Leva-lhe a minha espada, o rubi que não me serve para nada. Lamento, mas estou tão cansada, respondeu a andorinha em tom de enfado. Mas não tens coração? É assim que me amas? Tu podes amar sem transformar o teu amor no sorriso dos infelizes? Arranca da minha espada morta o rubi, leva-o no teu bico. Andorinha, andorinha, se me amas... A andorinha voou até a espada. Lá prendeu os pés e esforçou-se em empurrar a pedra com o bico. Como a pequenina haste estava já em derredor enferrujada, partiu-se. Segurando com os pés, o rubi voou. Passava de frente ao palácio quando a dame d'honneur gritava da sacada ao namorado: estou imaginando a beleza que terá o meu vestido de flores. Essas bordadeiras são tão preguiçosas, vadias. Espero que mo apronte para o dia do baile. Se não... A andorinha meneou a cabeça diante da frieza de certos seres humanos. Chegando ao seu destino, adentrou-se pela janela, onde ardia uma lâmpada de bico de gás, frouxa, vermelha, com a mulher meio desmaiada. Encaminhou-se em direção à criança e depôs sobre a sua cabeça o rubi. A criança assustou-se ao ver a gema rutilante como uma gota de sangue. Mamãe, gritou, mamãe, uma pedra que brilha. A senhora acordou assustada.
Meu Deus, é um rubi! Tomou-o nas mãos, balbuciando. Então Deus existe. Ele ouviu a minha prece. Ele existe. Levando-a, desceu à farmácia, comprou remédio para o filho, foi adiante, comprou alimentos e guardou o restante. Pensativa e jubilosa, foi à janela, abriu-a e gritou: Louvado sejas, ó Senhor, porque tu existes. Na sombra da noite, viu ao longe o príncipe feliz com a sua espada. Pela primeira vez o viu e, emocionado, exclamou: Boa noite, príncipe feliz. Agora, chorando de alegria e logo fechando a janela. De retorno, a andorinha, muito cansada, suplicou: Por favor, deixe-me dormir. Não nos meus pés, é muito baixo. Sobe mais e pousa junto ao meu pescoço. Agasalha-te próxima à minha orelha, para que eu sinta o teu calor e tu experimentes a minha ternura, retrucou o príncipe. A andorinha subiu, bem na gola da camisa que estava adornada de uma gravata borboleta. Encostou-se e dormiu. Dormiu e sonhou. Sonhou que naquela noite o céu se abriu e uma fada com uma vara de condão encheu-a de estrelas e de calor. Quando acordou, o dia avançava alto. As crianças brincavam em torno da estátua. Então saudou o príncipe feliz, desejando-lhe um bom dia. E voou até o córrego, tomou seu banho matutino e foi namorar. Ela gostava das flores, mas não havia borboletas para darem um toque festivo à natureza. Voejou por aqui, por ali, viu que a cidade era muito bela, como também muito miserável. As pessoas eram frias, diferentes, não se amavam, não se saudavam com um sorriso. Bonjour, diziam somente, meneando a cabeça. E nada mais, ou então pronunciavam em diferentes outras palavras. Ela não entendia bem o alemão, porque era latina e apreciava falar italiano. Da língua alemã, não gostava muito. Até o cair da noite esteve a voar. Sentindo um arrepio de frio, monologou. Bem, agora deverei seguir no rumo do Egito. Nesse momento, as minhas irmãs já chegaram a Alexandria, podendo ir ao Vale dos Reis. Devem estar contemplando a estátua de Amenófis IV. Nota explicativa 31. Amenófis IV, faraó do Egito, propôs o monoteísmo, trocou seu nome para Akhenaton. As grandiosas pirâmides ou a esfinge de Gizé. E eu ainda estou aqui. Abeirando-se novamente da estátua, decidiu-se. Meu príncipe feliz, adeus, parto em direção ao Egito. Ah, andorinha, andorinha, minha querida andorinha, dorme comigo mais esta noite. Só te peço uma noite, apenas uma noite, e tu dormirás comigo? Ela replicou com trejeitos de seriedade. Mas tenho que ir-me, a fim de desfrutar do clima do Egito. O frio, nota o frio, sente-o. Então não me amas? Quem ama sente calor, transpira. Só sente frio quem é solitário, quem não tem ninguém para o aquecer. Encosta-te em mim um pouquinho. A andorinha hesitou. Meu Deus, que tentação! Se encostar, não saio. Mas encostou. Que tal? Sussurrou ele, mal contendo um sorriso. Pois é a magia do encontro. Encostando-se, sentiu aquele calorzinho agradável do ouro antes frio. Aqueceu-se. Bem, mas amanhã bem cedo irei ao Egito. Poderás fazer-me um favor antes de viajares? Olha o céu, já está a bordar-se de estrelas, disse, volvendo o olhar na direção do infinito, acompanhado de sentimentos angustiosos.
Eu sei, mas no Egito agora é dia. Lá ainda há sol, há calor. Poderei ver os caniços, os papiros. Eu poderia. Ah, andorinha, talhou ele, como que desejando afastá-la dos devaneios. Olha, por favor, olha, além daquela casa alta, há uma viela. Um pouco mais além, há uma choça. Não, não é uma choça, é uma água furtada. Nota 32, água furtada. Espécie de sótão em que as janelas abrem sobre o telhado, interrompendo-lhe ou modificando-lhe as águas. Desvão. Ali está um artista de teatro. Ele está escrevendo uma peça que tem que ser apresentada. Olha mais, por favor. Ele está exausto. O frio é terrível, avassalador. Ele não pode escrever, as mãos estão geladas. Sobre a mesa existe até um vaso de violetas murchas. Ele ama as violetas, é um artista. As violetas estão murchas. Ah, não posso ver ninguém sofrer. Arranca-me este olho de safira azul e leva-lhe. Não, isso não farei, obtemperou ela, depois de pensar um pouco e não conseguir ocultar sua preocupação. Ficarás cego. Ó, estátua querida, não posso arrancar-te um olho. Olha, tenho dois. Para que ficar olhando se não posso resolver o problema do mundo? Tu me amas? Tens coragem de me sacrificar por amor? Amo-te demais. Leva-lhe o meu olho, eu te imploro. Se me amas, arranca meu olho esquerdo. A andorinha, agora chorando, pousou-lhe na face que estava fria. Arrancou-lhe a safira e voou. Passou por vielas sujas e, quando chegou à água furtada, não teve dificuldade de entrar, pois a clarabóia estava quebrada. Era uma água furtada de um artista muito pobre. O vento entrava, ela também entrou. O artista estava muito amargurado e de olhos fechados. Ela jogou a pedra preciosa sobre as violetas murchas e a pedra brilhou. Quando ele levantou a cabeça, teve a surpresa. Meu Deus, deve ter sido um fã. A andorinha fez mais outra constatação admirada. Mas este povo da terra não tem jeito. Que ingrato! Qual é o fã? Nem terminou a peça e já se acha importante. Retornou à estátua. Agasalhou-se agora quase ao seu ouvido e comentou com o príncipe feliz. Vê o que me fazes empreender por causa do amor? Silenciou, dormiu e sonhou outra vez. Agora a fada veio de mãos abertas, saudou-a com um sorriso. Sou a fada benfeitora das andorinhas. Apresentou-se com inigualável aparência resplandecente. A andorinha estava estupefata. Quando contar às minhas amigas, elas vão dizer que fiquei espírita. Risos, que estou delirando, que isto é coisa de mediunidade. Meu Deus! E dormiu extasiada. Quando acordou, saudou o príncipe feliz. Bonjour! Voou, banhou-se, esteve a voar pelos arredores. Havia flores azuis pelo chão. Ela tinha uma certa paixão pelo azul. Quando a tarde se foi apagando, correu ao príncipe feliz e disse-lhe decisiva: Agora me vou. Não me peças mais nada. Não me fales nada. Eu me vou. Estou antevendo as minhas amigas nas grandes cataratas, os paquidermes jogando água sobre a cabeça e os jacarés semi-enterrados na lama. E nós voando, voando. Tu me vais deixar? Perguntou o príncipe feliz, com um sentimento de desaprovação. Já experimentaste do meu calor, já sentiste a minha ternura. Tu não me vais deixar. Por favor, não me tentes mais. Só hoje,
Dorme hoje comigo e amanhã te libertarei. A andorinha era frágil. Quem ama é frágil, nega somente para que o outro insista. É o tipo de desculpa, a fim de que o outro solicite e diga umas palavrinhas mágicas. Por favor, um pouco mais. Ela ficou. Acercou-se e esperou chegar a noite. Quando a noite estava totalmente vitoriosa e sem nenhuma nuvem, o príncipe feliz observou. Olha, tu percebes o frio lá fora? Olha na porta da igreja. Por favor, estou tão cansada, respondeu a andorinha desanimada. Hoje voei tanto. Mas não vou te pedir nada, contestou o príncipe feliz. Olha só a porta da igreja, aquela menina esfarrapada, vendedora de fósforos. Não vendeu nada. Vai chegar em casa e apanhar, porque não vendeu nenhuma caixinha. Não tem nenhum dinheiro. O pai é um ébrio contumaz e ela está com frio. Acende um fósforo e outro mais a fim de se aquecer. E agora acabou o último. Está desolada. O pai vai surrá-la muito, porque afinal de contas não levará nem dinheiro e nem fósforos. Ela é tão frágil. A andorinha olhou, meio com sono, e viu a menina rasgada, pés descalços, encolhida à porta da igreja, com medo de ir para casa, com receio também de ficar ali e morrer de frio. Então solicitou-lhe o príncipe feliz. Eu sei que me amas, e te peço que me leves o outro olho de Safira. Pelo menos não contemplarei mais a miséria da terra, nem a dor do mundo. Não, isso não farei, ela respondeu decidida e meneando a cabeça. Leva o meu olho, a minha Safira. A gente somente dá quando se dá. Nunca ouviste Jesus falar? Não ouviste ele dizer que é necessário dar? Dar até doer de tanto dar? Ouvi falar. Com muita tristeza, a andorinha arrancou da estátua o outro olho. Chegou junto à menina, deixou a pedra cair em suas mãos geladas. A menina exclamou, meu Deus, que vidro azul! E saiu correndo, alegre até sua casa. O pai percebeu que era uma safira. Beijou a filha pela primeira vez, erguendo-a e carregando-a. Logo saindo apressado até uma casa comercial, onde vendeu a gema. Na efusão, comprou até um par de tamancos novos para a menina. Claro, comprou também uma garrafa de vinho, mas beijou outra vez a filha. Comprou-lhe igualmente um chale, um cobertor novo, levou-os para casa e deu-lhe um caldo quente, pondo-a para dormir agasalhada. A andorinha contou tudo isso ao príncipe e dormiu. Mas nessa noite a fada não a veio ver. Acordou meio triste. O inverno havia chegado. Agora tinha medo de atravessar as outras montanhas dos Alpes. Correria o risco de ser carregada mais tarde pelos ventos e morrer nas águas geladas que distanciam a Europa do Egito pelo Estreito de Gibraltar. Começou a ponderar. Resolveu-se por ficar com o príncipe feliz. Cada noite ele perguntava: que vês? Vejo um homem caído. Arranca-me uma lâmina. E agora, que vês? Ela foi descrevendo-lhe a miséria que via, mas que ninguém queria enxergar. Foi tirando folha a folha para atender às necessidades prementes. O chumbo foi gradativamente tornando-se exposto, até que a andorinha não mais tinha onde se agasalhar. Numa noite de muito frio em que nevou, ela não pôde ficar-lhe no ombro. Escorregou, caiu-lhe aos pés e morreu. O frio foi tão intenso que o coração de chumbo do príncipe fendeu-se e partiu ao meio. E ele também morreu. No dia seguinte, o prefeito passou pela praça com os conselheiros da cidade e observou: mas como está feia essa estátua! E os conselheiros bajuladores repetiram: como está feia esta estátua! Porque os conselheiros são assim. Eles não pensam, seguem a cartilha.
Vou mandar arrancá-la, decidiu o prefeito. É bom arrancar essa estátua e atirá-la no lixo, porque enfeia a cidade. E mandar fundir outra vez para aproveitar o bronze, concluiu o mandante. E fundir novamente para aproveitar o bronze, entoou o coral bajulador. De imediato, naquela tarde, derrubaram o pedestal da estátua, tombando-a. A andorinha caiu num monte de lixo com suas penas desarrumadas. Mande jogá-la fora da cidade com o resto da estátua, ordenou o prefeito. Mande jogá-la fora da cidade com o resto da estátua, repetiram os conselheiros. Então, a estátua foi fundida em um bloco, mas o coração não. O coração era de chumbo e estava em 2 pedaços. Levaram a fornalha de alta temperatura, mas ele não derreteu. Então concluíram: não há jeito, temos que jogá-lo no lixo. E jogaram no lixo, por ordem do prefeito, por ordem dos conselheiros. Naquela noite, os 2 pedaços de coração ficaram cercando a andorinha morta. Foi uma noite transparente de inverno. O luar de prata muito frio, beijado por miríades de estrelas, cobriu toda a aldeia, todo o cantão, todos os lagos da vizinhança a refletirem as estrelas. No exato momento, Deus resolveu olhar para a terra, porque era noite de Natal. Ele desejava nela vislumbrar alguma coisa boa. Apesar de estarem acesas as milhares de árvores de Natal, nenhuma luz subia da terra ao céu, embora miríades de estrelas descessem dos céus à terra. O olhar penetrante de Deus varreu o orbe até que percebeu uma luz azul que mudava de tonalidade, como 2 mãos delicadas com argênteos revérberos que pareciam guardar a luz azul. Então Deus interrogou: que é aquilo? É a fada do reino dos céus, asseverou. Senhor, é uma andorinha que morreu e que está adornada por 2 asas do coração de um príncipe feliz. Vão buscá-los, ordenou Deus. Eu os quero para adornar o paraíso, porque é sinal de que ainda existe amor na terra. Em sua homenagem, nesta noite, farei que as estrelas aqueçam o coração dos infelizes e dos amargurados. E começarei a dizer, a partir de hoje, que a noite de Natal é a noite de descida do amor nas asas de uma eterna primavera, em um príncipe feliz, para que nunca mais haja sofrimento no mundo. Foi assim que, desde aquela noite, toda vez que brilha a estrela de Natal, o amor se veste de generosidade e sai distribuindo pelas ruas da miséria o calor do príncipe feliz, conhecido como Jesus Cristo, nas asas amorosas da andorinha ingênua e pura, que se embriagou de amor até a morte. Aí estão os natais. São eles promessas de amor e de enriquecimento. Mas não é somente nas noites de 24 para 25 de dezembro. É qualquer momento em que o amor toma conta do nosso coração e deixa que nasça Jesus. Será que ele já nasceu no seu coração? Será que o amor adeja em sua alma como uma andorinha apaixonada por um príncipe feliz que abandonou um caniço para viver as emoções de uma estátua de bronze? Se você vem trazendo amarguras, colecionando lágrimas e desencantos, enfermidades e dores, faça um pouco de silêncio íntimo para que o príncipe feliz lhe mande uma folha de ouro como contribuição de paz, uma gema azul como os olhos de Maria, ou um rubi de sangue como a paixão de Jesus. E quando superar as adversidades que se haja instalado em você, a eterna primavera, sem nenhuma dor, sem nenhum frio. A felicidade é o amor que se expande. Não se pode pensar em amor sem que deixe de vir à nossa mente a presença de Jesus, o amor por excelência, em nome do amor todo soberano,
que é Deus, nosso Pai. Foi por um ato de amor que a misericórdia divina permitiu que viesse à Terra o ser mais perfeito que já tivemos oportunidade de conhecer, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Exemplo de abnegação em todos os seus atributos, na humildade, na mansuetude, no perdão, na renúncia, no amor, na caridade. Na abnegação, Jesus é bem o símbolo da representação do amor. E é por esta razão que São João Evangelista estabeleceu que Deus é amor. A melhor definição a respeito de Deus é esta: Deus é amor porque Ele é o Pai, o Criador de tudo quanto existe. E como a criação é um ato de amor, São João resolveu dizer que Deus é amor. Graças a este fluxo do amor divino que veio ter conosco, que aqui nos devemos dar as mãos, no transe das nossas aflições, que não são diferentes em profundidade umas das outras. Podem as aflições variar de aspecto, de circunstância, de postura, mas o que importa acima de tudo é que nós, na Terra, somos os aflitos, na busca da paz, dessa paz que somente a misericórdia de Jesus nos pode dar, porque somos viajantes na escola terrestre, aprendendo a conjugar o verbo amar. Em trânsito, como todo aprendiz em qualquer unidade escolar, demandando a sua realização na vida pública. Realização que é integrar-se na comunidade dos adultos. A nossa comunidade é a vida espiritual de onde viemos e para onde retornaremos. Para que o nosso retorno se caracterize pela felicidade, é necessário que vivamos as nossas aflições em climas de coragem, de resignação, em clima de amor. Jesus salientou com muita sabedoria: no mundo somente tereis aflições. E por que teria ele dito isto? É porque no mundo somos vítimas do nosso egoísmo, das circunstâncias da nossa vida, das limitações que a matéria nos impõe, das próprias conjunturas de nossa capacidade de discernir. Nem sempre discernimos pelo melhor, porém, muitas vezes pelo mais agradável. E em consequência disso, o mais agradável nem sempre resulta naquilo que é de melhor efeito para a nossa felicidade espiritual. Eis aí a razão pela qual estamos sempre descontentes, insatisfeitos, cansados, assinalados pelo desencanto e pela amargura. Isto é, estamos sempre aflitos. Mas a maior causa de aflição é o resultado do desamor. Não do desamor que não nos chega, mas daquele desamor que possuímos, aquela falta de amor que não oferecemos aos outros. Invariavelmente, em nossas aflições, esperamos que as pessoas se nos acerquem, que nos deem palavras de conforto, que nos cerquem de carinho, que nos ajudem a diminuir a monotonia da nossa soledade. Esta postura nos torna muitas vezes infelizes, porque enquanto esperamos que o amor venha até nós, estamos em tal carência que nos esquecemos de que só há felicidade quando nos amamos. Madre Teresa de Calcutá, a religiosa que se dedicava aos pobres, mais pobres do mundo, visitou certo dia uma mulher notável que morava em Genebra, na Suíça. Ela havia sido uma grande antropóloga que conhecera na Índia, homenageada no mundo inteiro. Essa dama foi vítima de um acidente automobilístico, ficando paralítica. Uma lesão na medula fez com que ela ficasse totalmente paralítica no leito. Movimentava os lábios, os olhos e balançava um pouco a cabeça. Quando Madre Teresa, sua amiga, foi visitá-la, ela lhe pediu em prantos: você que faz a caridade, que tanto fala de amor, peça a Deus para que me mate. Não me mato porque não tenho como, pois não me posso mexer,
Para que viver como vegetal? Aqui estou inutilizada, carpindo a amarguras, cheia de dores. Você que crê em Deus, peça-lhe para que eu morra. Madre Teresa aproximou-se, acarinhou-lhe a cabeça com ternura e respondeu-lhe: Nunca pensei que você fosse tão egoísta, porque pensa apenas no seu sofrimento. Será que você é a única paralítica que existe no mundo? As estatísticas dizem que existem na Terra talvez mais de 1 milhão de paralíticos que não se podem mexer, vitimados por acidentes, por viroses, por traumatismos cranianos e outros. Por que você pensa na sua e não na dor de todos eles? Já que a sua vida é inútil, já que não deseja mais viver, transforme a sua vida em benefício daqueles que na paralisia querem viver. Ore por eles, ame-os. Se não pode mais ser a grande conferencista, não pode mais viajar para realizar os trabalhos de antropologia, não se pode apresentar no mundo, faça o maior trabalho de amor que ninguém saberá. Transforme-se numa lâmpada clara, iluminando a noite daqueles que não conhecem Deus, daqueles que também não têm alegrias de viver. Vamos fazer, a partir daqui, o Círculo Internacional da Oração. Onde quer que eu vá, que encontre outro paralítico, irei pedir para que ele ore por outro nas mesmas condições. Assim, com sua prece, a prece de outro e de mais outro, o mundo com as suas centenas de milhares de paralíticos irão adquirir coragem, alegria de viver, mesmo na paralisia, e que as famílias desses paralíticos que os amam tenham-nos por algum tempo mais. E a partir dali, aquela mulher que só pensava em si, que se sentia desventurada, que se acreditava esquecida de Deus e das criaturas, começou a orar mentalmente. Pôs-se a pensar nos outros que não tinham conforto. Ela dispunha de enfermeira, de médico, de fisioterapeutas. Era uma mulher rica, mas havia aqueles paralíticos que não têm ninguém, aqueles que estavam largados em hospitais e esquecidos em quartos imundos, que eram odiados pelas famílias, que reclamavam diariamente a razão pela qual demoravam a morrer. Então, no mundo, só teríamos aflições, porque íamos nos esquecer da finalidade de amar. Temos um olho muito bom para censurar, mas não temos a voz generosa para ajudar. Sabemos fazer uma crítica, mas não dirigimos nossa palavra para um ato de socorro. Estamos sempre na defensiva, agredindo, atacando, achando que os outros não gostam de nós. E nós? Por acaso será que gostamos dos outros? Será que esses ataques não seriam efeito da nossa má vontade para com eles? A vida é um dar e receber. Só se recebe conforme se doa. E o amor é uma fortuna imensa que, quanto mais se oferece, mais se possui. As pessoas que mais amam estão sempre ricas de amor. Jesus, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Irmã Dulce, o Papa João Paulo II e todos quantos têm vivido para o amor. Quanto mais amaram, mais amor tinham para dar, enquanto que as pessoas que censuram, as que estão sempre de mau humor, aquelas que vivem armadas contra o seu próximo, quanto mais reclamam, mais motivos encontram para a censura. Quanto mais se isolam, mais perturbam os outros, quando poderiam romper a casca do egoísmo em qualquer lugar em que estejam para se habilitarem à arte de amar. A fraternidade é um ato de amor. O amor começa na fraternidade. Quando nos lembramos de alguém que sofre, envolvemos-nos com o seu sofrimento. E ao procedermos dessa maneira, começamos a amar. Parte daí o desejo de amar mais, de fazer mais, de servir mais. O amor é como um saber.
Quanto mais ensinamos, mais sabemos. Os melhores professores ensinam a vida inteira e nunca deixam de saber aquilo que ensinam. É como a fonte generosa. Quanto mais a fonte é visitada pelo balde, mais o minadouro produz e mais a fonte se enriquece de água. Levemos o nosso abraço de amor aos necessitados, dando-lhes a certeza de que não estão carregando sozinhos as suas cruzes, como também temos a certeza de que as cruzes que carregamos discretamente não nos deixam solitários. Há pessoas que nos estão ajudando, há alguém orando por nós, há um coração amigo que está pensando em nós. Há criaturas que estão oferecendo um braço de socorro para que a nossa cruz não seja demasiadamente pesada, acima, portanto, das nossas forças. Fim.